Bora, obrigado. E agora a última pergunta aqui, antes de abrir as perguntas para vocês, para Maria. Aqui em Golabs surgiu, eu percebo assim, que ela é uma empresa que trabalha com ferramentas que são uma extensão das redes sociais. Você consegue usá-las muito nas redes sociais, como o Migre, o Sorteio, etc. Eu acredito que muito do sucesso delas são exatamente por causa dessas redes sociais. A minha pergunta é: qual que é o desafio de você depender de redes sociais? Por exemplo, se o Twitter cai, eu acredito que muito do uso da sua ferramenta acaba sendo afetada. E qual que é o maior desafio disso? De você criar um serviço que dependa de outro dessa forma. Por exemplo, hoje o Twitter é o bam, mas amanhã pode ser o Facebook e você vai ter que repensar talvez seu modelo de negócios em cima disso. Eu digo que o nosso modelo de negócio está em constante evolução. Você falou muito dessa da Kingo Labs, é uma empresa que depende muito de mídias sociais, mas também a Kingo Labs é uma empresa que existe hoje por causa delas. Eu diria que ela existe apesar da gente, apesar dos sócios da Kingo Labs. Porque nós, quando abrimos, não estávamos preparados realmente para alguma coisa do tipo: meu Deus, o Twitter caiu por 3 dias, e agora? De onde eu vou tirar dinheiro? Não existe. Nesse ano e meio que a Kingo Labs existe, a gente foi aos poucos nos desvinculando das redes sociais como forma de faturamento. Então, as mídias sociais hoje, as nossas ferramentas, elas são muito marketing e pouco faturamento. Nosso faturamento, ele vem de uma coisa que independe totalmente disso. É um modelo diferente. Bom, nós temos 2 projetos distintos na Kingo Labs. Nós temos um projeto que é relacionado a um algoritmo de reconhecimento de padrões. Então nós temos um produto chamado Cidadão 3.0, que é oferecido principalmente para o governo. Uma coisa que você pega o seu celular, aponta para um buraco na rua e ele reconhece que aquilo é um buraco e manda direto para quem deve consertar. Essa é a principal fonte da Kingo Labs. E fora isso, nós fazemos os aplicativos para as redes sociais. Não só os nossos produtos, mas como produtos para, por exemplo, um aplicativo recente que a gente fez de amigo secreto para uma grande rede de supermercados, um encurtador, o Rialto, que a gente fez para Trident essa semana, entendeu? Então, tudo que o pessoal deseja de aplicativo relacionado a mídias sociais, a gente faz. Geralmente vendemos direto para a agência, que é bem mais fácil de negociar com eles, que eles já têm as contas, e isso está fazendo com que em 1 ano e meio a gente já consiga caminhar com as nossas próprias pernas. Excelente, muito bom. A partir de agora a gente começa a abrir as perguntas para a plateia. Alguém já tem alguma pergunta para fazer aqui? Ninguém ainda? Ok. Então vamos lá. Oi? Tem Twitter, ok. Mudando aqui então a frequência. Enquanto isso, deixa eu fazer uma pergunta para vocês então. Então, os 2 microfones. Eu queria saber uma coisa: redes sociais, internet é algo muito ágil, planejamento essencial, não tem como, mas é possível hoje em dia, com uma ideia. Vamos pegar, por exemplo, a Bubox. Imagina a Bubox, Marco Gomes teve uma ideia, ele senta, ele planeja por 1 ano, conversa. A internet é muito rápida. Nesse 1 ano, a ideia dele poderia surgir 30 vezes. Um exemplo disso: compra coletiva atualmente. Todo dia surge uma compra coletiva. Como fazer essa ligação de o planejamento e lançar logo o produto e mantendo uma qualidade, uma qualidade seria a palavra ideal, você conseguir lançar e manter uma qualidade nessa coisa tão rápida que é a internet, que se você vacilar, igual, por exemplo, esse negócio agora de lançar, que você falou do Rialto, foram vocês que fizeram? A gente fez em parceria com a Espalha. Então, e a gente sabe que hoje isso não é uma coisa assim exclusiva de vocês, que existem o PHD ponto, não sei o que, essa coisa de URLs. Então, assim, alguém teve a ideia, no outro dia tem 30 outros fazendo. Então, assim, como criar você conseguir planejamento e execução com qualidade na internet, que é uma coisa tão rápida? Vocês, que cada um teve um desafio diferente aqui, como que é isso? Eu vi uma coisa essa semana que define mais ou menos como que é trabalhar com rede social. É que empreender é como você saltar de um penhasco e construir um avião no meio do caminho para se salvar. Então, eu não acho que existe planejamento de longo prazo para mídias sociais. Porque o que é lindo hoje, amanhã pode ser uma porcaria. Então, o negócio é ter uma equipe boa e ficar prestando atenção no que as pessoas estão fazendo e tentar ser mais rápido que os outros.
você não acredita então que existe aquela coisa de empresa mais tradicional de você criar um planejamento a longo prazo de 5 anos? Você acha que em redes sociais é possível a Riot se imaginar daqui a 5 anos? Assim, eu acho até que assim, de uma forma geral, tem um cara chamado von Clausewitz, que é um teórico da Primeira Guerra Mundial. Ele escreveu um livro, na verdade, que serviu toda a base da Primeira Guerra Mundial. Só que assim, ele é anterior a isso, né? Ele na verdade lutou contra o Napoleão. E ele tomou assim, trocentos paus do Napoleão, ele sempre perdeu para o Napoleão. E aí depois que ele se aposentou, ele começou a pensar bem, o que esse cara tinha, o que ele fazia, como é que ele ganhava todas as batalhas e tal, qual era o segredo dele. E eles começaram a estudar e ele viu que basicamente o Napoleão, ele saía, ele tinha mais ou menos uma ideia do que ele queria fazer, mas ele só definia na hora. Por quê? Porque ele via que tinha o terreno, né? Ele tinha que ver qual que era a força inimiga, e na hora ele fez o que ficou sendo chamado como os talos de Napoleão. Porque ele tem, na verdade, toda uma base, ele tem um estudo, ele tem um preparo. E na hora, mas basicamente, existe uma série de circunstâncias que você não consegue prever. Isso é muito também a base de um outro livro chamado Blink, que eu não sei se vocês conhecem, que é do Malcolm Gladwell, que ele fala que sim, essa questão de você ficar remoendo, planejando de uma forma altamente profunda, detalhada algo, não vale tudo a pena, porque é muito baseado na experiência que você já tem. Então existe essa coisa que muitas vezes chama de instinto ou de definição prática, é muito a conjunção entre o que você já tem de história, o que você já tem de conhecimento e o que acontece na hora. Então assim, o que eu sei basicamente, eu tenho linhas gerais que eu quero fazer com que as empresas se aproximem dos consumidores, mas o que acontece, como eu vou fazer isso, é algo que se reinventa toda hora. E assim, a gente, na verdade, mudou os modelos de trabalho 300 vezes ao longo do processo. Eu acho, inclusive até hoje em dia, para uma empresa tradicional, eu acho que é difícil já, porque os consumidores estão evoluindo mais rápido que as empresas. Você tem hoje em dia, na minha época não tinha canal de desenho animado. Meu irmão, que tem 13 anos, tem 8 canais de desenho animado. Então ele tem mais estímulo, então ele está sempre mudando, está com uma nova mania, uma moda nova. Então assim, é muito difícil você prever qual é o comportamento, o que vai acontecer. Então você tem que estar sempre preparado para na hora poder se mudar, poder entender o que está acontecendo. Isso vem muito da sensibilidade de você ouvir também e entender como está o mercado. Eu enxergo o seguinte, cara, pensando numa das coisas sobre essa pergunta sua. É muito fácil lançar uma empresa nova, não é? É muito fácil você abrir o seu site, abrir o seu serviço, mas tem uma outra ponta dessa linha que é pegar atração. Pegar atração é entrega de qualidade, reconhecimento de marca, ter um chassi de funcionários, um chassi de serviço que faça sentido, que tenha um preço sustentável, que consiga arcar com seus custos. Então, se você hesita muito, você pode perder o fator pioneiro da história. Ser pioneiro ajuda a pegar atração, mas você pegar atração como empresa é algo muito mais complexo do que isso. Acho que Débora, a fonte do que ela falou, do que o Pico falou. Então, o planejamento, obviamente, é necessário, uma boa execução, obviamente, é necessária, e a questão do tempo passa muito por aí. Não deve ser tratado como A ou B, preto ou branco. Você deve enxergar como mais um desses elementos, se você vai ou não ser pioneiro, se você vai ou não conseguir usar isso a seu favor, porque, voltando na história dos clubes de compra, que hoje existem dezenas, literalmente, cara, se eu fosse um dos líderes hoje, eu não ia estar minimamente preocupado. Isso é Darwin. A peneira vai se aplicar aí com enorme força. O problema é os menores acabam sugando muitos clientes potenciais dos maiores que já têm tração. Isso acaba sendo um problema, mas vai ser natural que todos os menores não vão conseguir se pagar, não vão se tornar sustentáveis a longo prazo e inevitavelmente vão morrer, eles vão perecer frente aos que tiveram mais solidez de planejamento e profissionalismo. Queria até aproveitar para puxar isso que você acabou de falar, que é a Sena Rafa, que acabou de pedir um emprego para você, Pedro Ivo, aqui no meu Twitter. Se você conseguir 10% do primeiro salário para mim. Ela perguntou sobre compras coletivas. Qual a visão dele sobre aproveitar a oportunidade que pode morrer rapidamente com a internet, como isso? Então acho que mais ou menos você começou a falar. Queria saber de vocês o que vocês acham sobre essa coisa, essa onda agora das compras coletivas, que realmente a gente sabe que hoje tem, sei lá, uns 30, mas 5 vão sobreviver, talvez nem isso. O que vocês acham dessa oportunidade a curto prazo, que não sabemos se vai ser longo prazo?
eu vou falar das duas coisas que nós estamos falando aqui, da oportunidade da gente ter velocidade de colocar um produto ou um serviço novo na internet e o que a gente vai fazer depois que ele tiver sucesso, né? E também desse fenômeno que acontece de cópia de ideias, de serviços, volta e meia isso acontece. Já aconteceram com outros tipos de serviço na internet, né? Aconteceram com busca mesmo, aconteceu isso, né? Em outras tecnologias também. O que eu acho é o seguinte, o que o Guilherme falou é verdade. Eu acho que dos 37, assim, não tem nem que olhar para trás, porque com certeza tem mais de 30 que eles têm uma estrutura comercial que não vai conseguir suportar o tranco para poder continuar na batalha por mais 6 meses. Então vai haver daqui a pouco desistência e come. Isso é padrão do capitalismo, não é uma coisa que a gente inventou, não. Agora, o importante, assim, eu que já convivi assim, com pessoas que têm uma genialidade, como o Marco Gomes foi falado, é uma pessoa que tem uma genialidade com tecnologia, né? Criou um serviço e se destacou, fez um negócio. Agora, é importante que ele tenha lá o outro, né, o sócio dele, que é um cara que segura a onda, faz o planejamento, coloca os 2 pés no chão e mantém a tração do primeiro que fez o movimento, porque é importante ter uma ideia, ter inovação, ter uma genialidade, colocar a criatividade a serviço do capital, de conquistar dinheiro, mas depois saber como que vai manter a empresa, manter os funcionários motivados, porque não é só de inovação que uma empresa vive de contas a pagar, vive também de operação, né? Tem outros fatores dentro de uma empresa que são relevantes. Então, com relação a serviços de internet em geral, aparecem ondas. Vamos todo mundo fazer um serviço assim. Isso vai acontecer por muito tempo, mas vai ficar. Quem tiver uma capacidade de inovar, quem tiver capital, não tem jeito. Quem tiver capital, mas quem tiver talento. O talento, isso daí é uma coisa que realmente é importante, que quando se consiga os sócios, né? Quando se consigam sócios, a gente reunir talentos. E reunir talentos dentro de uma motivação. Quando começam os problemas, aí a motivação e a inovação que vocês trouxeram para o mercado, isso segura um pouco a onda. É como no relacionamento afetivo, né? Aquela paixão, aquela descoberta, aquele amor segura a onda nos momentos de problema, né? Então, acho que dos 37 serviços, eu tenho usado 2. De 37. Tem comido muito sushi com desconto, então? Eu feito massagem facial, drenagem linfática. Você tem drenagem linfática? Sim, você não reparou, pô? Não, desculpa, fazia tanto tempo mesmo. Deixa eu só falar um pouquinho sobre essa parte de compra. Assim, eu acho que todos esses sites de compra, na verdade, eles refletem um comportamento muito antigo do cupom e não teve nenhuma inovação de fato. Eu acho que o que pode e deve ser feito para essas empresas, assim, a gente sabe porque a gente conversa muito sobre isso, mas tem tanta possibilidade de compra pela internet, compra coletiva e compra social. E, sabe assim, tá quicando a bola, falta alguém cortar isso daí urgente, porque senão... O que eu acho engraçado é que nenhuma grande rede varejista americana da vida submarino ainda entrou nisso. Porque, na verdade, assim, isso reflete um comportamento que é uma evolução do relacionamento social na internet. Porque antes, assim, as pessoas trocavam informações sobre o produto. Então, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Mas isso é uma coisa até que nasceu na China há muito tempo. Eles se juntavam em fóruns, né, para comprar. Chamava Tuango. E aí isso acabou indo para os Estados Unidos e acabou sendo propagado. Mas assim, é uma evolução do comportamento que já existe e que está cada vez mais se aprimorando. Eu acho que talvez o modelo mude um pouco, mas eu vejo, assim, eu imagino uma americana, assim, até porque a concorrência hoje em dia no mercado de varejo online no Brasil é muito forte. Antigamente tinha Submarino e Americanas, que é do mesmo grupo. Hoje em dia toda grande rede varejista está apostando forte na internet. E assim, eles devem começar um processo de se apropriar isso e começar a mudar um pouco esse formato.